Amém, amados? Então, nesta manhã, eu não quero tratar aqui com jovens e adolescentes, como sempre temos tratado dentro da igreja. Tudo que acontece errado na igreja são quem? É quem que faz? Os adolescentes, os jovens. E parece-me que nós temos estigmatizado os jovens de uma maneira tal como nos séculos passados. Os adultos não erram, os jovens, os adolescentes erram. Fazem tudo o contrário daquilo que queremos. E nesta manhã vamos viver um pouco a palavra que tem poder para nos mostrar e trazer nesta manhã, querido, mudanças dentro de mim e de você. Você sabe quem que é jovem na igreja? Aquele que tem a capacidade de deixar aquele que te criou para louvor da sua glória transformar a sua vida. O velho não quer mudar dentro da igreja. Nós estamos vendo um tempo de crentes velhos, ultrapassado, que não olha para a palavra, que não tem motivação de viver, não tem gozo no que faz, não tem alegria no que diz. Nós estamos vendo um tempo de velhos dentro da igreja. E mais uma vez eu não me refiro à ordem cronológica de anos. Jovens que estão mortos dentro da igreja, velhos que estão mortos dentro da igreja também, que não querem avançar, que não querem mudança, não querem transformação, vivendo um verdadeiro estado político dentro da igreja, onde não se muda mais nada. Assim está bom, assim deve ficar. Querido, nós só vamos avançar, escute isso, como igreja, quando nós estivermos dispostos a entender, a compreender que Deus é um Deus de mudança, é um Deus de transformação. Glória a Deus. Aí nós vamos avançar como igreja. Eu queria que nesta manhã você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe. Nesta semana de carnaval, os caras ficam o tempo todo com pandeiro, com bumba, com tudo que você possa imaginar. E nós queremos também louvar a Deus. Você tem um dos maiores instrumentos para andar contigo, está nas tuas mãos, chama-se Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Crentes não podem ter vergonha de andar com a Bíblia, e de preferência não é debaixo do braço não, que ela seja visível, que as pessoas possam ver que você não é um crente medroso, você é um crente ousado, que anda com a palavra. Primeiro, não é para que ninguém veja a palavra, mas para que as pessoas possam te ver e dizer: poxa, ali vai um servo de Deus, corajoso, ousado. Porque nos dias de hoje, você andar com a Bíblia dentro do ônibus é difícil, até para vir para a igreja é difícil. Tem pessoas que já preparou até um lugar para a Bíblia, ela está morta dentro de uma sacola que não sai para nada. Mas nessa manhã eu quero louvar a Deus pela vida do Heber, pela vida do Rafael, que são os líderes. E isso nós temos, querido, que começar a aprender dentro da igreja, que são os líderes de jovem da comunidade cristã do Espírito. E eu tenho visto a capacidade em pouco tempo do Heber e do Rafael de agregar vidas, trazer pessoas, trabalhar com grupo, não se isolar, não ser o melhor, não ser o mais importante como líder de jovem ou de adolescente. Como tem a Cris e o Mauro, que são líderes de adolescente da igreja, e tem contato com cada líder das extensões. Ontem nós vimos isso aqui, hoje estamos vendo novamente. Eu queria que você nesta manhã refletisse acerca de que igreja que você quer construir, que igreja que você quer para uma geração futura. Você que é adolescente, vai chegar a jovem, de jovem vai chegar adulto, vai ter vontade de casar, gerar família, e precisamos desde já construirmos uma igreja para nossos filhos, fazermos uma igreja para aqueles que virão após nós.
Então, pergunte aí para o seu irmão que igreja é que você quer. A igreja, ela é o reflexo do que nós somos, irmão. A igreja é um reflexo da sua liderança. Se a liderança é preguiçosa, nós vamos ter uma igreja preguiçosa, apática, morna. Se os líderes da igreja não oram, a igreja também não ora. Se o líder da igreja não clama, por que eu vou clamar também? Precisamos despertar dentro de mim e de você o chamado, o comprometimento. É importante. Eu acho tremendo quando o salmista, escrevendo o Salmo 119, verso 9, ele faz uma pergunta, e quando a gente se refere a esse texto, a gente olha para a questão cronológica. Eu estou falando para o Renato, o André já passou aí uns 40 anos. Estou falando para o Caio, estou falando para o Joabe, o Hilton já passou, já está. Não, amado. A pergunta é para mim e para você: como pode o jovem purificar o seu caminho? Como pode o homem ou a mulher de Deus purificar os seus caminhos? Ele diz que é observando a sua palavra. Não tem outra regra. Não tem. Então eu quero nessa manhã falar para cada um dos irmãos que nós queremos aprender um pouco de Deus nessa manhã. Sair do nosso estado normal, natural, como dizia aqui o Rafael, quando orava inicialmente, e tomamos uma decisão ímpar em nossas vidas, que isso vai te gerar saúde física, saúde espiritual, comprometimento para toda a tua existência como homem ou mulher de Deus. Apenas por esse ato, nesta manhã, ou neste dia, irmão, isso vai te gerar uma riqueza extraordinária para a tua vida espiritual. Isso vai gerar dentro de você um comprometimento ímpar, que você nunca mais perderá isso, se você assim o fizer. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos mergulhar nas águas do Espírito Santo neste lugar. Que durante esse dia todo, você que tomou essa decisão de vir aqui com o propósito de crescer na presença de Deus, não se apegue a nada. Eu sempre digo que o melhor é que você ficasse longe de alguém que você conhece, que você fosse para a multidão e ficasse lá no final, aqui na frente, você que não conhece ninguém, para na hora que você for louvar, para na hora que você for orar, não ficar preocupado em expressar a palavra, porque alguém está do meu lado e vai ouvir. Querido, esse dia é para você se livrar, se libertar de tudo aquilo que tem te aprisionado dentro da igreja. Amém. Coloca o tema, por favor. Ou aí, Gabriel. O tema escolhido pela liderança de jovem e adolescente: eu sou livre. E será que você está na igreja e é livre, irmão? Será que você não tem sido aprisionado, acorrentado dentro da igreja, onde você não tem direito a nada, onde você não tem direito de entrar e sair, não tem liberdade para fazer, porque adotamos uma prática diabólica dentro da igreja, que jovens são irresponsáveis, não têm responsabilidade. Jovens precisam ser responsáveis ou responsabilizados dentro da igreja, e só sabemos se eles são responsáveis quando entregamos algo nas suas mãos para fazer, quando confiamos na sua capacidade de fazer, quando confiamos no seu desejo, na sua vontade de fazer. A história do povo de Israel ou de Judá foi marcada por várias intervenções de Deus, levantando crianças para reinar sobre o povo. E crianças fizeram tudo como deveriam fazer na presença de Deus.
enquanto adultos com idade cronológica para fazer o correto, o certo, fizeram errado. Na igreja não se anda por idade, irmão. Se anda por comprometimento. Amém. Na igreja se anda por aquele que quer fazer a obra de Deus independente dos anos que tenham. Nós vamos continuar na igreja taxando jovens, adolescentes de irresponsáveis, que não querem nada, que não fazem nada, quando na verdade nós somos culpados por esses jovens não andarem, não se levantarem, não crescerem, não fazerem, não se organizarem, porque nós não damos a oportunidade para fazer. Dificilmente você vai encontrar uma palavra nesta manhã com essa coragem, onde o pastor da igreja se coloca à frente de jovens, adolescentes, adultos, para dizer: se algo está errado com esse jovem, com o adolescente, a culpa é nossa. O que temos feito? Temos apenas taxado os jovens de inconsequente, de irresponsável. Cadê o Caio? Caio, como o Renato está tocando, vai lá para o teclado, para quebrar o clima. Vai, cara. E tu prepara lá, porque na hora que eu dizer, tu já sabe o que vai cantar. Então, nesta manhã, eu tenho ali um questionamento para você, Rafael. Eu tenho uma pergunta ali para fazer para você. Coloca ali, aí o Gabriel. Tira essa aí, coloca o questionamento lá para mim, por favor. Pega, botou lá, não botou, velho? Eu me alegro demais com os jovens da igreja, com os adolescentes. E tenho experimentado coisas tremendas com esse jovem. A história da Bíblia, irmão, ela mostra muitos jovens que desenvolveram o seu ministério, desenvolveram a sua capacidade de trabalharem. E nós começaríamos isso por José. Um jovem que se destacou pelas qualidades que tinha. Era o filho de Jacó, era o preferido da sua mãe, Raquel. E soube avançar num tempo difícil da sua história. Poderia ter feito tudo o contrário, mas não, ele fez como Deus determinara que o fizesse. História desse jovem, Deus escolhe mais de 10 capítulos do primeiro livro da Bíblia para tratar da história de José. Talvez você não aprende nada com José, e eu aprendo muito com ele. Quem sabe nesta manhã poderíamos falar de um jovem chamado Samuel, filho de Ana, um jovem que no seu tempo foi criado pelos sacerdotes dentro do tabernáculo. Você encontra isso nos livros históricos, 1 Samuel, onde conta a história desse homem que venceu as dificuldades da sua época, assim como você tem vencido também. Parece que quando falamos de jovens na Bíblia, esse jovem não tinha a idade cronológica acima de 20 anos, não, irmão. Todos eram muito jovens, adolescentes daí. A faixa etária era de 17 para 20 anos. Davi
vocês tanto conhecem, tanto falam dele e nele, filho de Jessé, marido do Benedito, homem escolhido por Deus, mas não foi escolhido para uma missão pequena, foi escolhido para uma grande missão, que era reinar sobre o povo de Israel. E assustou Davi quando Deus faz a escolha. Nós também temos passado por desafio neste lugar. Jovem tem sido desafiado. Hoje nós temos um jovem chamado Tiago, uma linguagem calma, prudente. E se talvez um dia o Tiago falar do seu passado, da sua história, você vai dizer: é impossível. E é verdade. Sabe por quê? Porque o Evangelho tem poder de transformação. Deus, amém. A palavra de Deus tem poder para transformar. E Tiago hoje tem um desafio que Samuel viveu, que José experimentou, que Davi enfrentou. Mas o que é a vida de um homem ou de uma mulher de Deus, independente da idade, se não estiver disposto a enfrentar desafios? Como pode capacitar o homem ou a mulher de Deus se ele não enfrentar desafios? É muito novo, não tem experiência, é verdade. Ninguém é experiente para casar. E casa-se e se dá em casamento. É como a história do primeiro emprego. Você não tem experiência. Como alguém pode ter experiência se você não dá a oportunidade para ele? Como jovem pode se desenvolver na igreja, ser um grande ministro do Evangelho, se ele não tem oportunidade jamais de usar um dia o microfone da igreja? Como? Davi foi escolhido não por ter uma formosura destacada na época. Deus tem olhado para você, irmão, como uma obra-prima que foi Ele que fez. Glória a Deus, amém. Se você não tivesse defeito, essa obra não teria sido Deus que fez. Porque Deus, na história da humanidade, eu desafio você a encontrar a obra-prima que Ele fez ser perfeita. Todos nós somos imperfeitos, mas Deus fez uma obra-prima que é você. Glória a Deus. Tudo funciona bem. Não precisa de pilha, de bateria, não precisa de ligar fios um no outro, conectar nada. Tudo opera dentro de você e você não vê o fio ligado para operar. Que obra é essa que Deus fez? Não poderia ser diferente, porque dizer que você e eu somos a imagem e semelhança dele. Acho que ele ia fazer alguma coisa mal feita? De jeito nenhum. Agora não poderíamos ser uma carrada também de japonês, todos iguais, todos parecidos. Temos que ser diferentes, uns mais bonitos, outros mais charmosos, outros mais cheirosos, outros mais... Temos que ser um pedido também. Mas somos diferentes, mas somos iguais para Deus. Glória a Deus. Aqui nós somos diferentes, mas nós somos iguais para Deus. Glória a Foi Deus. Ele que os fez. Glória a Deus. Alegrados, mulher, para essa manhã, falando de Samuel, de Davi, de José.
Mas a Bíblia mostra uma jovem, vocês conhecem também, eu acho que até intimidade com ela, uma jovem órfã, judia, que no meio de uma geração miserável, ela se destaca pela sua coragem, pela sua ousadia, chamada Esther, que livra o seu povo do banimento, da aniquilação da época pelos seus inimigos. Essa mulher se destacou e era muito jovem também. Então a igreja não tem oportunidade só para homens, não, tem para mulheres. Mulheres corajosas, ousadas, mulheres sábias, mulheres independentes daquilo que o mundo tem colocado sobre a sua vida, sobre a sua geração. Um dia uma irmã, pastor Hilton estava comigo, ele lembra, chegou ao gabinete e me perguntou, sabe aquelas irmãs que vêm com muito fogo? Esse negócio todo existe agora, o negócio vai ser bom. Pastor, posso te fazer uma pergunta? Irmã, você que sabe, eu não faço essa pergunta em nome de Jesus. E a irmã me perguntou, lá na época ainda, ela não é daqui não, viu? Pastor, essa igreja dá oportunidade para as mulheres. Você estava comigo? Tá? Eu estava. Desde que a mulher tenha sabedoria, conhecimento da palavra, não fale bobagem, porque se falar ela não tem mais. Não, mas eu falei assim mesmo. Porque do jeito que a irmã me perguntou, ela estava dizendo o seguinte: se eu não tiver oportunidade, eu vou embora, não fico aqui. E você sabe o que aconteceu? Foi. Irmão, mulheres, não tem oportunidade. É você se preparar, se organizar. Porque essa igreja, ela não é só para os homens, é principalmente para as mulheres. Então, hoje vivemos um tempo de graça, um tempo de gozo, um tempo de crescimento dentro da igreja, para a glória do Senhor. Poderíamos nessa manhã também, jovem, falar de um jovem que a história registra que começou a sua caminhada muito cedo, com 17 anos também. Se você buscar nos assentamentos originais, você vai entender isso. Daniel, meu amor, Daniel não enfrentou Satanás derrubando panela na cozinha, não. Daniel não enfrentou gatinhos siameses, não. Daniel enfrentou foi leão. Daniel enfrentou uma situação difícil, e talvez não difícil que você está vendo agora. Sabe para quê? Para se destacar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Enfrentou dias terríveis. Ou você está imaginando que a opressão babilônica sobre ele era brincadeira? Se nos dias de hoje o jovem não aguenta ter esse tantinho de pressão, se fala uma palavra mais pesada, biblicamente falando, a porta da entrada, aliás, a porta de saída é mais fácil do que quando entrei. Jovem, se estabilize, se estabeleçam, sejam fortes, sejam firmes, sejam fiéis, sejam ousados. Não andem por qualquer palavra que desmotiva ou te leva para baixo. Ande por uma palavra chamada Palavra de Deus, e toda a sua plenitude, onde sempre quer te erguer, te levantar, te conduzir para ser um jovem vitorioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel só se fez um dos maiores profetas da sua época, irmão, porque venceu gigante, venceu batalha, não se curvou diante das ofertas satânicas que a Babilônia, através dos imperadores da época, lhe oferecia ou lhe impunha para que adorasse um Deus que não era o Deus de Daniel.
dia da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. E aqui nós encontramos Deus falando para mim e para você de um relacionamento vivendo livre de um dos males terríveis que assola a minha e a sua vida, chamado pecado. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deus, nesta manhã, querido, Ele nos leva, nos aguça os nossos corações a entender e a compreender que precisamos nos relacionar, precisamos viver um tempo diferente, mas não podemos não ter visão, não ter olhar para quem ou por que queremos viver um relacionamento dentro da igreja. Aqui o apóstolo está nos chamando a atenção e ele trata dessa questão de uma maneira tremenda, porque nos remete um pouquinho para trás, quando o apóstolo Paulo, pregando aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não assusta você, irmão? Isso me assusta muito. Quando você peca, quando você cai nesse erro, você vai para um canto chorar, vai se prostrar diante do Senhor, vai rever a tua posição como corpo, como membro de um corpo. Porque o apóstolo Paulo, pregando aos Romanos, diz: olha, não importa o que vocês sejam ou o que fazem, a verdade é uma só: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas ele remete para o capítulo 6, verso 23, também diz: mas eu tenho uma notícia para vocês, jovem, adolescente que está aqui nesta manhã, nós adultos, não pecar é impossível, e nós nos faríamos mentirosos nesta manhã se não assumíssemos uma posição daquele que não é perfeito, que não tivéssemos a coragem de dizer: eu peco, e posso pecar hoje quando sair daqui, ou posso pecar estando aqui. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, mas eu tenho uma boa notícia para você, que estão agora destituídos da glória, não podem ver, não podem entrar na glória de Deus. Eu tenho uma resposta para vocês. Há um tempo para vocês se erguerem, se levantarem. Ele diz no verso 23 do capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. É a pior das mortes, dizia isso Rafael na sua oração, é a morte espiritual. Leva um sofrimento terrível. Ele diz: olha, o salário do pecado é a morte, mas aí tem uma promessa daquele que é o Salvador da humanidade. Ele diz: se o salário do pecado é a morte, de graça, o dom gratuito de Deus é a salvação eterna através do seu Filho, Glória Jesus a Deus. Cristo de Nazaré. Essa é a promessa para mim e para você.
Querido, João, falando desse texto, me chama a atenção acerca desse relacionamento. Normalmente nós gostamos de andar com quem mais queremos bem, tratamos de amigos. E hoje você precisa olhar por esse caminho que você tem percorrido. Que caminho que eu quero? Porque buscamos uma liberdade por um preço muito alto, muito caro. A igreja tem sido um foco, tem sido muitas vezes um local onde devemos mudar, ser transformado, regenerado pelo poder da palavra. Temos nos perdido no tempo, porque nunca temos o propósito de fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus, nesta manhã, Ele te convocou para você olhar para um exemplo de jovem. Esse jovem é para mim, é para o pastor Cláudio, é para o Herber, é para o Tiago, é para o André. Você, André, viu? Obrigado, André, você está aqui nessa manhã com a gente. Deus possa estar te alimentando de uma maneira especial para a glória do Senhor. E no capítulo 4, verso 12 da carta de Paulo a Timóteo, eu acho tremendo quando ele traz esse texto para nós nessa manhã também. Eu vou ler. Preste atenção nisso. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, 12, diz a Bíblia: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé e na pureza. Não despreze, ninguém pode desprezar esse momento que estamos vivendo hoje, ninguém. E nessa manhã quero exatamente, eu vim destacando alguns jovens na igreja. Eu quero falar também desse jovem, o Timóteo, que era assim como eu e como você. O apóstolo Paulo se dedica escrevendo, onde a Bíblia diz que era discípulo de Paulo, cooperador de Paulo, amigo do apóstolo. Timóteo não era uma coisa qualquer, tinha uma relação profunda com aquele que lhe ensinava. Eu sempre falo aqui para os salvos, para o Bruno, para o Heber, para o Tiago, para o Danilo, falo para o Robson, falo para o Airan, falo para o Elenai, falo para o Rafael, falo para o Patrick, que não está aqui nessa manhã, que deveria estar, se não estiver trabalhando, se não estiver ajudando o pastor Júlio lá no banheiro da igreja. Que se você quer crescer na sua trajetória cristã, ande com alguém que tem algo para te ensinar. Glória a Deus. Ande com alguém que tem algo bom para te ensinar. Porque se você andar com quem é preguiçoso, você vai ser preguiçoso também. Se você não andar com um jovem que tem uma linguagem de Deus, você vai se dar mal. Se você andar com pastores que são lerdos, você sabe o que é lerdo? Aquele pastor que ele não vê nada dentro da igreja, tudo está bem, nada, irmão, é unânime, nada,
é perigoso também. Nada está 100% bem dentro da igreja, tem algo que a gente precisa observar. Então Timóteo entendeu que necessitava andar com alguém que lhe ensinasse, e ele conseguiu de Paulo uma amizade, um relacionamento, e Timóteo é ensinado por ele. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmão, que Timóteo não foi criado fora de um aconselhamento familiar. Ele tinha família. A Bíblia diz que ele tinha mãe, tinha avó, que oravam por ele, que cuidavam dele, tinha um ciclo familiar, tinha uma base familiar. Embora a gente observa na Bíblia que ele era filho de um casamento misto, sua mãe era judia, seu pai era grego, mas não foi um convencimento qualquer, irmão. Ele, quando entregou a sua vida para Jesus, ele se entregou de verdade. Eu queria muito despertar os líderes de jovem e adolescente, que começassem a fazer ciclo de palestra entre os jovens e adolescentes, para começar a descobrir talento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. A jovem que tem talento para ministrar a palavra, a jovem tem talento para ser um profeta de Deus, se quiser. Glória a Deus. Mas estão vivendo anonimato, não tem oportunidade dentro da igreja. Os jovens têm que estar sempre em movimento, trabalhando, cuidando, louvando, se alegrando, porque Deus, se tem uma promessa para você. Eu falava com a jovem ontem: eu não sou ninguém, você é muito importante para Deus. Deus pode te levar às nações onde você nunca pensou que iria chegar, você pode chegar. Mas para isso, irmão, as características de um jovem que serve ao Senhor tem que ser diferenciadas. Paulo se tornou amigo pessoal de Timóteo. Isso é bom, irmão. Isso é muito bom. Hoje nós não temos mais essa relação de pastores com pastores, ovelha com pastores. As amizades são muito relacionadas a o que se tem, não é por o que se é. Se na casa do pastor tem televisão de 58 polegadas, se tem um lugar para assistir filme, tem sofá desgostoso, eu quero fazer parte para você televisão. Se não, eu não quero, não, é muito desconfortável. Ou não. Precisamos gerar dentro de nós esse relacionamento de jovens, adolescentes, adultos, para nós crescermos com a mesma linguagem, com a mesma visão que a igreja tem. Habitualmente, irmão, pensamos assim: que jovem e adolescente, como eu disse, são irresponsáveis. Não são não. O jovem é responsável. Os jovens precisam exercer os seus direitos dentro da igreja, os seus deveres dentro da igreja. Sabe por quê, irmão? Os jovens querem sair sozinhos, os jovens querem dirigir, os jovens querem votar, os jovens querem namorar ou não. É o que mais se vê dentro da igreja. Eu vou pegar nesse ponto. Jovens, adolescentes namorando dentro da igreja. O ministério do pastor Aloysio, de Goiânia, a videira, não usa essa palavra namorar. Eles gostam muito de usar a palavra corte, né? Os jovens estão fazendo corte. E eu gosto de rasgar o verbo. O verbo é namorar, se entender, se relacionar. Mas eu aprendi em Cristo que eu não devo cobrir namoro de adolescente. Não devo. Porque adolescente tem duas situações quando começa a namorar. Quando termina, primeiro que acha que o namoro é eterno. Namoro adolescente jovem começa hoje e termina amanhã. Não deu certo, daí não gostei. Agora o que ocorre? Vai para um lado ou para o outro. Vai para o outro.
Normalmente o namoro de adolescente na igreja gera separação ou saída da igreja, porque não resiste, não aguenta olhar para aquele que não deu certo no namoro. Aí eu, pastor, vou abençoar, perder meu tempo abençoando namoro de adolescente, irmão, que ainda traz um problema sério, que é um para o lado para o outro quando termina o namoro, porque não souberam conduzir. Deixa eu dizer uma coisa para você, adolescente. Se seu pai deixar, eu não. Se seu pai deixar, Claudinho deixar, tem 2 adolescentes que namoram que eu nunca vi. Pastor Cláudio. É verdade, se você não sabe, é verdade. Dudu não é brincadeira. Filipinho não fica atrás. Olha. Mas não adianta o Felipe e o Dudu vir falar comigo. Não adianta. Fala com o papai, se o papai deixar. Acabou, hein? Quem sou eu para entrar no meio dessa história? Adolescente não me deve honra ao pai que é mandamento. Não é, amigo? Se o pai deixou, está deixado. Mas eu definitivamente, oficialmente, adolescente está aqui nessa manhã jovem, eu não cubro, não abençoo relacionamento de adolescente da igreja. Agora jovem eu abençoo. Pode ir no gabinete para abençoo, porque eu sei que jovem tem uma responsabilidade com aquilo que está fazendo acerca de relacionamento. O adolescente vai casar, não casa, não pode, não está preparado, mas quer namorar, e é bom. Como namorar é bom, irmão? Seria uma ingenuidade do pastor Braga com 61 anos de idade dizer que namorar não é bom. Não é nem curiosidade, eu vou namorar por curiosidade. Não, você vai namorar porque algo te atraiu. Mas se você não brincar, também te trai isso. Namorar é bom, adolescente. Não estou dizendo que é ruim, mas eu não tenho absolutamente o direito de autorizar adolescente a namorar dentro da igreja. Não tenho. Quem tem que fazer isso são os pais que o acompanham, que sabem quem é quem. Eu não faço. Mas você quer namorar? É um direito seu? É. Os jovens querem tomar decisões, irmão, e tomam decisões. Mas para isso, irmão, é preciso assumir responsabilidade. Quando nós queremos dirigir um carro, quando queremos votar, quando queremos namorar, quando queremos tomar decisões, temos que assumir responsabilidade. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Então, eu estou fazendo essa comparação. Nós vamos chegar de morte. O jovem, nesta manhã, assim como Timóteo foi convocado para um grande desafio, como você, Tiago, foi convocado para um grande desafio, o Herber foi convocado para um grande desafio, você que é líder de jovem e adolescente, foram convocados para um grande desafio dentro da igreja, porque trabalhar com jovem e adolescente tem que ter muito gás, tem que ter muito pique, tem que ter muita disposição. Imagina o cara da minha idade querer trabalhar com jovem, irmão. Não sou velho, já estou ficando idoso, mas eu não dou conta de trabalhar com jovem. Não aguento. Jovem vira de noite. É um gás que eu nunca vi. Isso é para o Hilton, é para o Heber, é para o Tiago, é para o André, não é para mim. Então tudo no seu tempo, para a honra e glória do Senhor. Então nessa manhã você é convocado a ser diferente, como foi Timóteo. Timóteo foi um jovem diferente, desafiou o seu tempo, assumiu responsabilidade, sabia do seu comprometimento, da vontade de fazer a obra do Senhor como ninguém. E não foi por acaso que o apóstolo Paulo escolhe, o direciona para tomar conta de igreja nos momentos mais difíceis da história do povo. Você é convocado nessa manhã, jovem, para ser diferente. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do 10 ao 14. Se nós vamos ler, aí você anote isso em nome de Jesus. Por que eu devo ser diferente? Ele deve não ser diferente dos costumes, irmão. Você não deve ser diferente dos seus costumes, nem da sua cultura, mas você deve ser diferente do seu ponto de vista. Jovem, adolescente tem que ter visão, irmão. Não pode andar porque alguém quer que eu ande assim. Jovem tem uma linguagem dele.
O jovem deve vestir como o jovem deve se vestir. Eu estou com a camisa de jovem, é verdade. Mas hoje não tem mais questão de idade. Pastor Cláudio, olha a elegância do pastor Cláudio. Vem aqui, pastor Cláudio. Vem. Agora não tem cor. Agora imagine o pastor. Olha aí, pleno século 21. Agora eu queria ver quando ele era na Assembleia de Deus. Eu queria ver se ele vinha no altar com esse tênis. Nossa, de verdade. Se eu estaria aqui ministrando assim. Jovens, você tem que andar hoje como jovem. Você tem que falar como o jovem fala. Como é que é mesmo? Caráter. E aí? Beleza. E muitas vezes ignoramos isso dentro da igreja, irmão, porque é uma linguagem chula, plástica. Mas se não tiver para você para o inferno, não. Vista-se como jovem. Fale como jovem deve falar. Gostem das coisas que jovem gosta. Aqui é normal, é notório. A líder de adolescente e o líder Mauro terminou aqui o culto sexta-feira. Foi sexta? Foi sábado, né? Eu estou perdido, hoje é terça. E eu tive a notícia: olha, não, a líder dos jovens, dos adolescentes, o líder, levaram todo mundo para o bomba. Poxa vida, isso é loucura. Como é que um líder de adolescente, uma líder de adolescente, pega os alunos e leva tudo para o bomba? Ah, bomba para fulano, bomba para ciclano, bomba não sei para quê, meu Deus. Líder de jovem, de adolescente, fala a linguagem deles. Quer agregar o jovem? Quero. Quer agregar adolescente? Quero. Então fala a linguagem dos adolescentes do jovem. Senão você não vai agregar ninguém. Pastor, o senhor está dando uma carta de alforria, de liberdade, para que nós façamos o que quer, de jeito nenhum. Absolutamente não é isso que eu estou falando. Mas jovem devem viver como jovem deve viver. Aí vem porém. A Bíblia está repleta de porém, filho. Porém, o jovem que se veste como jovem, que fala como jovem, que gosta das coisas de jovem, deve ser também diferente na hora de escolher entre o certo e o errado. Amém. Tem que saber escolher entre o certo e o errado. Rafael, quando ministrava, eu sei que você não lembra mais, mas ele disse: essa palavra alguém falou para mim, eu guardei essa palavra dentro de mim, porque há caminhos que parecem certo, há caminhos que ao homem parece certo. O provérbio diz isso, mas que no fim leva à morte. Jovem, você pode se vestir como jovem, pode falar a linguagem de jovem, pode fazer tudo que o jovem gosta e pode fazer, mas seja diferente na hora de escolher, de decidir. Nunca troque o certo pelo errado, nunca troque o certo pelo duvidoso. Tenha a certeza de quem você é como jovem ou adolescente na presença do Senhor. Nunca troque o certo pelo errado. Essa manhã, jovem, vocês estão sendo convocados. Em primeiro lugar, Timóteo, aliás, Tito, capítulo 2, verso 6. A Bíblia faz e fala de um jovem que era criterioso. Ser vitorioso, irmão, é ser um jovem que tem reverência quando entra na igreja. Eu me comporto como jovem
dentro da igreja. Eu sei como devo me comportar, como adolescente eu sei como devo me comportar. Quando eu digo assim, irmãos, olha, não é ter um café, a graça matinal de 15 em 15 dias. Terminou o café, recolhe-se tudo para a cozinha e acabou. O templo é o lugar de quê? De adoração. Senhor, para que ninguém fique na dúvida, a igreja nós podemos liberar para fazer, debaixo da direção de Deus, até o almoço aqui dentro, se quiser. Mas jamais vamos estar almoçando e ministrando a palavra. Jamais. Se na hora que vamos nos alimentar, paramos com a palavra que nos alimenta o Espírito e vamos nos alimentar a carne. É diferente. Então, queridos, você nessa manhã, jovem, dependendo da idade, é convocado para ser sóbrio. Jovem precisa ser sóbrio, ter equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 4, 5a diz isso. Você é convocado para ser, irmão, um jovem puro. E o que é um jovem puro? Pastor, o senhor disse que a gente pode namorar à vontade. Quem disse que namoro é para tirar a pureza do jovem? Eu, quando faço um casamento, irmão, vou fazer um casamento sábado. Primeira coisa, ninguém quer enchendo a tal ponto, e eu não quero tratar jovem assim, como se fosse verdadeiros robinoides dentro da igreja, onde se faz só aquilo que você quer, que você direciona. Nós queremos jovem que entenda a palavra, compreenda a palavra e viva a palavra. Glória a Deus. É impossível nós tratarmos de um termo, de um tema livre, se o jovem não conhecer a palavra de Deus, se o adulto não conhecer a palavra de Deus. João 8,36 diz na sua, vamos para o 8,32, onde o Senhor diz: conhecereis a verdade. Crentes dentro da igreja que não conhecem a verdade. Quem não conhece a verdade está debaixo da mentira, e a mentira te aprisiona. A mentira, você tem medo dela ser descoberta. Qualquer hora vai descobrir, qualquer hora vai acontecer. Como é que eu vou me comportar? E lá e Deus pegou, não deu certo, a casa caiu. É assim que você diz. Se não conhecer a verdade, vai andar na mentira, engodado, com palavras persuasivas, forte, contundente, mas que não muda o seu caso, não muda nada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como alguém pode ser livre se anda na mentira? Como eu posso dizer que sou livre se não conheço a verdade? Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Como posso ser livre se eu não tenho esse conhecimento? Se eu não busco esse conhecimento? João 8,36 continua dizendo, o Evangelho de João: seu Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. É por isso que eu estou falando desse jovem que não é um irresponsável, não é um inconsequente, é um jovem que conhece as verdades de Deus, e conhecendo as verdades de Deus, ele sabe o que é se manter puro dentro da igreja, ele sabe o que é o equilíbrio dentro da igreja, ele sabe ouvir conselho dentro da igreja, ele recebe a palavra de correção. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. É impossível eu ou você, jovem, adolescente, nós adultos que estamos aqui nessa manhã, evitar a tentação. A tentação, ela bate à sua porta. Eu tenho desejo, eu tenho vontade. Dentro de mim e de você funciona algo forte que mexe com as minhas emoções. Eu tenho algo, eu tenho espírito, eu tenho emoções aqui dentro de mim. E esse conjunto funciona. E se não funciona dentro de você, está errado. Imaginemos nós, um jovem que não tem vontade, um jovem que não tem desejo, um jovem que chega aos seus 40 anos ou 30 anos, que não é mais jovem, que nunca namorou, nunca se relacionou. A gente já coloca uma interrogação grande aí, passando por um perigo. A luz está acesa.
Mas também não precisamos forçar jovem e adolescente a ficar fora de época ou fora do tempo daquilo que é permitido para ele. Jovem, escute isso nessa manhã. Abra seus ouvidos nesta manhã, em nome de Jesus. Namore, se relacione, mas com responsabilidade, com equilíbrio, com sabedoria, com decência, com ordem. Não dê um passo além daquilo que você não tem absolutamente condições de fazer. Não dê. Isso vai te trazer uma vida de derrota, de frustração, de decepção lá na frente. Não faça isso em nome de Jesus. Não avance o sinal, se é melhor falando. Trate a sua namorada como cristã, como mulher de Deus. Agora, no dia que vocês forem casar, e seus se descobrirem, sábado eu disse que vou fazer um casamento. Eu não vou fazer um casamento de dois irmãos crentes, não. Eu vou fazer um casamento de um homem e de uma mulher que se amam, não se traem, mas se atraem, tem desejo pelo outro, a pele cheira, até o som é bom. Porque se eu casar dois crentes, vai ser um problema. Cada um sendo mais santo que o outro. Jamais vão tirar roupa na frente do outro. Eu não caso dois crentes, eu caso com um homem e uma mulher. Com a certeza absoluta que o casamento não se trata do amor ágape, trata-se do amor eros. E temos que ter conhecimento disso. Eu gosto de conversar com os noivos do casamento, não estou tendo oportunidade. Porque eu quero mostrar para ele que casamento não é uma coisa qualquer. A própria palavra nos revela isso. Diz que a palavra, o matrimônio, ele é venerado, ele é honrado dentre todos que você possa imaginar. Vamos, jovem. Deus nessa manhã te convoca para você conhecer a palavra. 2 Timóteo 2,15, a Bíblia diz que Timóteo, ele sabia manusear bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, Deus está dizendo para mim e para você, é necessário nós manusearmos bem, conhecer a palavra da verdade. Timóteo conhecia. Timóteo não envergonhava o Evangelho. Nessa manhã nós estamos sendo convocados, já estou quase concluindo. Sabe para quê, pastor Cláudio? Para sermos evangelistas, pregarmos o Evangelho. Glória a Deus. Timóteo sabia disso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, 5b, diz que temos que pregar tempo e afora de tempo. Essa é a minha missão e a sua missão dentro da igreja, pregar o Evangelho. Deus quer te usar nesta manhã. Deus quer te usar nesta manhã. E qual é o jovem que Deus quer usar nessa manhã? É aquele que é ousado de Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O jovem que Deus quer usar nesta manhã é você. Amém. O jovem que Deus quer usar nesta manhã não é o jovem que muitas vezes pensamos, líder de jovem e de adolescente. Não pensem vocês que Deus só usa jovens cheios de talento. Deus não está procurando talentosos dentro da igreja. Deus não está à procura de talentosos dentro da igreja. João 4, versículo 4, 24, 22, 23 e 24. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, mas que adorem o Espírito e em verdade. Amém. Deus não está atrás ou à procura de talentosos dentro da igreja. E nós, erroneamente, só queremos dar oportunidade para o falante, para aquele que fala bem, para aquele que se expressa bem, para aquele que tem o corpo sarado, ou a mulher bonita. Não, a igreja não é para isso, irmão. A igreja é um lugar de oportunidade para aqueles, sabe quais os jovens têm que usar, o Herbert. É como diz aqui o texto sagrado. Deus quer usar jovens
que são sinceros. Deus quer usar Jó que são sinceros para com Ele, independente do seu temperamento ou das suas aptidões. Deus quer usar você. Amém. Deus quer usar você, independente se você talvez nunca falou no microfone. Nós te louvamos nessa manhã, Jesus. Glória a Deus. Diz aí, cara, sonda-me, Senhor, não conhece, você sabe? Não? Cadê a Heloísa? Está aí? Cadê a Sara? Sara, não fica longe não, Sara. Vem aqui, Heloísa, vem aqui. Olha, já estou terminando, mas eu quero completar. Timóteo tinha... Sabe quem era Timóteo? Talvez vocês nunca pararam para ler a biografia de Timóteo. A biografia de Timóteo é a própria Bíblia. 2 Timóteo 1, verso 7. Sabe o que diz? Timóteo, com toda a sua experiência ensinada por Paulo. A Bíblia diz que ele era tímido, irmão. Era um jovem tímido. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. A Bíblia diz que Timóteo era emotivo demais. Talvez coisas que nós não temos. Eu me motivo muito daquele filme que eu passamos aqui, aquele vídeo. Eu não tive como não chorar. Chorei. A Bíblia diz que Timóteo era medroso. Veja só, um cara como Timóteo medroso, irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 e 8. 2, 1, 3, 12. 1 Timóteo 5, 23 diz que Timóteo era doente. Estava doente. Pode ver na sua Bíblia. Capítulo 5, verso 23. Mas tinha uma grande diferença na vida de Timóteo que eu queria que fosse impregnado dentro de mim e de você nesta manhã. 1 Timóteo capítulo 12 diz que Timóteo era comprometido com Deus. Era comprometido com Deus. Era um exemplo de fidelidade, de responsabilidade com Deus, para com Deus. Você vai ver isso onde? Filipenses capítulo 2, 19, 20 e 21. Fala de Timóteo lá. Filipenses 2, 19 e 21. Fala de Timóteo. Fala, pastor. 1 Coríntios 16, 10 também fala de Timóteo, na sua fidelidade. Você quer ser usado por Deus nessa manhã? Pastor, eu sou tímido. Eu sou muito emotivo. Quando vou ali para o microfone eu choro, não dou conta de falar. Pastor, eu estou doente. É impressionante no dia de hoje, irmão, que a doença ela não impede que eu vá a qualquer lugar fora da igreja. Mas a doença me impede que eu louve ao Senhor, que eu seja comprometido com as verdades de Deus, que eu seja comprometido com a obra do Senhor. As doenças físicas que eu as tenho, elas só me impedem de vir para a igreja. Eu vou festa, eu vou tudo, eu vou para o clube, eu vou quando eu quero. A grande diferença na vida de Timóteo, diz aí 5, 23, pode ler, irmão, na sua Bíblia. Diz que Timóteo estava doente, irmão, mas ele sabia se colocar diante de Deus, comprometido com a obra que Deus pregou na sua mão. Você sabe por que eu vim para a casa de Deus? Porque eu escolhi ser servo do Senhor. De quem eu sou servo, de quem você é servo nessa manhã? Você é servo de Cristo ou do pecado? Aleluia. Se você for servo de Deus, você vai continuar fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Se você for servo do pecado, você vai continuar vivendo como escravo do pecado. A escolha é sua nessa manhã. Curva a sua cabeça, sonda-me, Senhor.